Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero trazer um review um pouco diferente da minha experiência com a impressora 3D Bambu Lab, junto com o AMS Lite, o kit de 4 filamentos da Bambu Lab, depois de aproximadamente 8 meses de uso. Mas esse vídeo não vai ser aquele review super técnico cheio de gráficos e números. A ideia aqui é falar mais sobre como foi usar essa impressora no dia a dia, o que eu gostei, o que me surpreendeu, algumas dificuldades e como ela acabou virando um hobby muito divertido para mim. E para esse vídeo eu escolhi imprimir um projeto aqui como demonstração. Eu vou fazer esse suporte de DualSense junto com o headset do The Last of Us, que eu achei muito bonito e combina bastante com o setup gamer. Abrindo o projeto. Então bora abrir aqui o projeto no programa da Bambu Lab. O arquivo eu peguei no site MakerWorld, que é um dos lugares que eu mais uso para baixar projetos prontos. E uma coisa que eu normalmente faço é o seguinte: quando o projeto já vem bem configurado pelo criador, eu quase não mexo nas configurações de impressão. Eu geralmente uso exatamente as especificações que vieram no projeto. A única coisa que eu normalmente altero é o tipo de filamento que estou usando naquele momento. Especificações da impressora. Para quem não conhece a Bambu Lab. A é uma impressora FDM, com área de impressão de 256 por 256. Ela conta com nivelamento automático, calibração automática, impressão em alta velocidade, extrusora Direct Drive, tela touchscreen, conexão Wi-Fi e integração com o software da Bambu Lab. E junto dela eu uso a AMS Lite, que é o sistema de 4 filamentos da Bambu Lab. Com ele você consegue imprimir em várias cores, trocar filamentos automaticamente e fazer projetos mais complexos sem precisar trocar material manualmente. Na prática, isso deixa o processo muito mais confortável. Kit de 4 filamentos /AMS Lite. E uma das coisas legais é que o próprio AMS Lite acabou me incentivando a criar alguns projetos úteis. Uma das coisas que eu fiz foram essas caixas, para armazenar os filamentos longe da umidade enquanto eles estão sendo usados. Então eu deixo os filamentos ali sem medo de estragarem. Essas caixas têm espaço para recipientes com sílica gel. Você coloca os potinhos com sílica dentro delas, e isso ajuda bastante a manter o ambiente seco. Como o filamento absorve umidade com facilidade, isso acaba ajudando muito na conservação e também na qualidade da impressão. Onde eu deixo a impressora? E uma coisa que eu precisei pensar também foi onde deixar a impressora. Hoje ela fica em uma peça aqui nos fundos de casa. No começo eu fiquei um pouco com o pé atrás porque a impressora 3D não gosta muito de umidade. Não que essa peça seja muito úmida, mas ela é mais úmida do que os quartos da casa, por exemplo. Antes eu deixava ela no quarto de visitas, só que durante a noite ela fazia um barulho relativamente alto quando eu estava imprimindo. Então acabou ficando melhor mover ela para essa peça nos fundos da casa. Filamentos. E uma coisa importante, eu não uso o filamento original da Bambu Lab, eu normalmente uso os filamentos da F3D Filamentos, que são muito bons. Inclusive eles são aqui da minha região no Rio Grande do Sul, então a entrega chega muito rápido, porque a distribuidora fica praticamente na cidade ao lado da minha. Então acabou sendo um custo-benefício muito bom para mim. E como eu falei antes, os filamentos precisam ficar longe da umidade, então eu armazeno os meus em potes hermeticamente fechados para conservar melhor o material e evitar problemas durante a impressão. Tempo de impressão. E dependendo do projeto, a impressão pode demorar bastante. Essa base aqui, por exemplo, deve levar em torno de umas 6 horas para ficar pronta. Claro que existem projetos muito mais rápidos, mas também existem projetos extremamente complexos que passam tranquilamente de 15 horas de impressão. Isso é uma coisa que você aprende com impressão 3D. Às vezes você está criando algo durante horas, ou até dias. Meu tipo de uso. No meu caso, eu uso a impressora muito mais para uso pessoal. Eu não trabalho profissionalmente vendendo impressão 3D.
Às vezes eu aceito uma encomenda ou outra de amigos e familiares, mas meu foco nunca foi transformar isso em produção profissional. Para mim virou muito mais um hobby. E uma coisa que eu percebi nesses 8 meses usando a impressora é que no primeiro mês a empolgação é muito intensa. Você literalmente quer imprimir tudo. Todo dia aparece uma ideia nova. Decoração, suporte, miniatura, organização de setup, action figure. Então no começo eu usei ela praticamente o tempo todo, mas conforme o tempo vai passando isso acaba ficando mais equilibrado e hoje em dia eu imprimo menos do que no início. Mesmo assim eu ainda acho que valeu muito a pena, porque para quem gosta de criar projetos e transformar ideias em algo físico, a experiência é muito legal. É aquele tipo de hobby que mistura criatividade com tecnologia. E para quem pensa em ganhar dinheiro com impressão 3D, eu também acho que vale bastante a pena. Tem muita gente hoje fazendo renda extra e até vivendo com impressão 3D. Claro que isso depende muito. A impressora sozinha não faz milagres, mas como ferramenta ela abre muitas possibilidades. Abajures e projetos decorativos. E uma coisa que me pedem muito são aqueles abajures e luminárias personalizadas. Esse tipo de projeto faz bastante sucesso. Mas uma das coisas que eu mais gosto de imprimir são action figures e miniaturas. Star Wars / Lego / montagem. Por exemplo, aqui estão 2 naves de Star Wars que eu fiz. E o legal desses projetos é que muitos deles lembram bastante Lego ou modelismo, porque normalmente eles vêm divididos em várias pranchas de peças, e depois você precisa montar, encaixar, colar e às vezes até pintar. Alguns projetos, para ficarem com acabamento realmente bonito, exigem um pouco mais de dedicação, lixar, pintar, fazer acabamento, colagem. Mas para quem gosta desse processo, isso acaba sendo muito divertido. E em alguns casos vira até uma terapia. Nendoroides e miniaturas. Outra coisa que eu comecei a fazer bastante foram miniaturas estilo Nendoroid. Eu já fiz alguns personagens de filmes, jogos. E isso é uma coisa muito legal, porque além de ser um presente super personalizado, também é algo que muita gente vende. Então impressão 3D também pode virar uma renda extra, dependendo do tipo de projeto que você gosta de fazer. Experiência geral com a Bambulab, A1. Depois desses 8 meses usando a Bambulab, A1, eu acho que o maior ponto positivo dela é justamente a facilidade. Ela simplifica muito a impressão 3D. Antigamente, impressão 3D parecia algo extremamente técnico e complicado. Hoje em dia, com máquinas assim, ficou muito mais acessível. Claro que ainda existem erros às vezes, alguma falha de impressão, algum suporte que não ficou bom, algum filamento que emperra, mas no geral a experiência foi muito positiva comigo, principalmente pela praticidade do AMS Lite e pela qualidade que ela entrega. Finalização. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco da minha experiência depois de 8 meses usando a Bambulab A1 com o AMS Lite. Mais do que uma máquina, ela acabou virando um hobby que eu realmente gosto de usar no dia a dia. E eu acho muito legal como impressão 3D mistura criatividade, tecnologia, arte e até um pouco de paciência também. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos mostrando projetos legais, configurações, pinturas, miniaturas ou até erros e problemas reais do dia a dia. Então, se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual seria a primeira coisa que você imprimiria em uma impressora 3D. Eu estou na meta de chegar aos 500 inscritos e estou trazendo vídeos novos toda semana para o canal. Então, se você puder se inscrever e dar essa força, vai ajudar bastante no crescimento do canal. E eu vou ficar muito grato. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.